Glória a Deus, aleluia. Calma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando, que bênção nos dá. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só em tua presença, acalma o meu coração. Meu coração, acalma o meu coração. Mas é te adorando, que mesmo gostar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Jesus em silêncio, se for em tua presença, acalma o meu coração. Aleluia, Marli, glória a Deus. Vai compartilhando essa live. Vamos começar mais uma tarde com Deus. Faz dias que eu não tenho entrado ao vivo, né? O povo está perguntando por que eu não tenho entrado. Muita correria, né? Muitos compromissos. E a gente entra quando Deus dá a oportunidade, quando Deus permite, né? As coisas de Deus tem que ser quando Ele quer, na hora que Ele quer. Hoje mesmo eu não tava preparada para entrar, mas amém, glória a Deus. Deus me deu uma palavra muito abençoada, a qual Ele falou, ministrou ao meu coração, e eu quero passar para todos vocês. Então, compartilhe essa live. Eu creio que alguém será tocado através dessa palavra. Eu creio que assim como Deus falou comigo, Deus ele tem algo para falar todos os dias com a gente, né? Não é só comigo que Deus quer falar. Muitas das vezes as pessoas, pastora, a senhora tem uma palavra para me dar, Deus falou alguma coisa, a senhora tem algo para me entregar. Eu costumo dizer para as pessoas, vamos abrir a Bíblia. Abra a Bíblia que Deus fala 24 horas com a gente, né? Hoje eu estava conversando com uma amiga, né? E Deus ministrou algo no meu coração que me tocou. Eu fui ministrar isso que Deus me passou para essa minha amiga, foi através de uma orientação, e Deus ministrou ao meu coração algo totalmente diferente. Então, quando a gente está disposto a ouvir a voz do Senhor, Ele fala, irmãos. Eu estou entrando aqui no Facebook, no Instagram, a primeira não, eu acho que é a terceira vez que eu entro, né? Não sei mexer muito bem. Estou tentando chamar o pessoal, porque nesse horário é meio difícil as pessoas estarem paradas, né? Às vezes, as donas de casa é mais fácil de assistir nesse horário, mas não é isso que vai nos impedir da gente fazer uma live, né? De lermos a palavra de Deus. Compartilhe essa live, coloque nas suas redes sociais, que quando a pessoa tiver uma oportunidade, ela vai estar entrando, né? Eu vou me ungir. Se você tem um óleozinho aí ungido, unja seus olhos, seus ouvidos, seu nariz, sua boca, seu coração, sua mente. É bom a gente ungir, né, as entradas, a qual muitas das vezes o inimigo ele nos pega pelas entradas, né, pelas brechas, como eu costumo dizer.
E às vezes nossos olhos, nós pecamos pelos olhos, pelo ouvir, pelo muito falar, né? Então a gente tem que saber, né? Vamos se ungir. Pegue a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia e vamos estar meditando um pouco na palavra, né? Eu gosto de palavra, eu gosto de Bíblia. Quem gosta de Bíblia me acompanha, né? Quem não gosta, não aguenta aquilo que Deus tem para nós, né? Deus exorta, Ele cuida de nós, Ele nos orienta. Muitas das vezes nós não queremos ouvir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas eu amo quando Deus me exorta, eu amo quando Deus me direciona, quando puxa a minha orelha, né? Porque nós, como filhos, muitas das vezes a gente é desobediente. Na maioria das vezes, se você tem filho ou filha, a maioria das vezes, quando a gente dá uma direção para o nosso filho, quase nunca eles obedecem, quase nunca eles ouvem a gente. Aí, quando eles estão lá, cabisbaixo por uma decisão que eles tomaram errado, aí eles vêm pra gente, não é assim? Se você é mãe, se você é pai, você sabe o que eu estou falando. E a mesma coisa somos nós com Deus. Às vezes Deus dá uma direção pra gente ir para a direita, mas aí a gente insiste em seguir em frente ou olhar para a esquerda. E aí a gente vai. E Deus está direcionando. Não é na direita que eu te mandei. E aí a gente faz a nossa vontade, aí chega lá na frente, né, dá tudo errado, e aí a gente reclama, a gente chora, a gente paga o preço, e aí Deus vem, né, com seu amor, puxa a nossa orelhinha, abraça nós e diz, eu te avisei, não era por aí. Aí a gente paga o preço, colhe, né, as consequências das decisões que nós tomamos. Nós estamos vivendo uma campanha de Davi no Vale de Elá, né? E Vale é lugar onde Deus nos leva não é para nos matar. Vale é um lugar que Deus nos leva para a gente crescer, para a gente tomar decisões, para a gente olhar para nós mesmos e ver a nossa capacidade. Até aqui eu posso ir, mas daqui para frente, se não for Deus, eu não consigo. Então, nós temos que entender que Deus, ele nos leva para o deserto, para o vale. Deus nos leva para lugares, não é para nós matar. Ele nos leva para lugar, é para nós crescermos espiritualmente, é para nós ensinar, é para a gente crescer, amadurecer na nossa fé. Amém? Glória a Deus. Pegou a sua Bíblia, seu copo com água, uma garrafinha de água, alguma peça de roupa, algo que você queira apresentar para Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais essa tarde na tua presença. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Fala conosco, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas algo que o Senhor tem nos céus para as nossas vidas. Abençoe cada pessoa que vai estar entrando nessa live, cada pessoa que vai compartilhar essa live. Pai, que o Senhor venha a usar como canal de bênção na vida de alguém. Talvez essa pessoa precisa de uma resposta. Talvez essa pessoa está a ponto de desistir. Talvez essa pessoa tenha enfrentado uma doença, uma luta, um problema gravíssimo. Mas que o Senhor venha falar conosco e nos direcionar através da tua palavra. É isso que eu creio e desde já eu agradeço. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Aperta aí os coraçõezinhos, Marli, para o povo ir entrando. Vamos lá. Glória a Deus. Nós vamos para 1 Samuel. Eu não marquei aqui, né? Porque foi tão rápido, eu nem ia entrar. Aqui. 1 Samuel 17. Isso, Marli, compartilha essa live, aperta os coraçõezinhos aí que o povo vai entrando. Quando você aperta o joinha, os coraçõezinhos, o Facebook e o Instagram, ele entende, né? Que aquilo que você está fazendo tá alcançando mais pessoas, que é bom para as pessoas, amém? Pega a sua Bíblia lá em 1 Samuel 17, vamos para o 17, né? Todo mundo conhece a história de Golias, de Davi, de Saul, mas Deus vai falar aqui
numa parte específica para nós. Entremente, Jessé disse a Davi, seu filho, peço que leve para teus irmãos uma arroba de trigo torrado e estes 10 pães. Vai depressa ao acampamento ter com teus irmãos. Estes 10 pedaços de queijo vocês oferecem ao comandante da unidade dele. Indagará sobre a saúde dos teus irmãos e trará deles alguma garantia que eles estão passando bem. O pai de Davi queria uma garantia que os filhos estavam bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Olha onde eles estavam. Eles estavam com Saul, rei da época, com todos os homens, todo o exército de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus, os maiores inimigos do povo de Deus. Davi se levantou antes do romper da aurora e deixou seu rebanho com outro pastor. Tomou a carga que havia preparado e partiu, tudo conforme o seu pai havia orientado ou ordenado. Chegando no acampamento, exatamente na hora em que o exército israelita, com um grito de batalha, ordenava os seus soldados em as suas posições de batalha. Israel e os filisteus se aproximavam em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou os suprimentos que havia trazido com um oficial encarregado das bagagens e correu para a frente de batalha. Conseguiu aproximar dos seus irmãos e indagou que estava bem. Enquanto Davi conversava com ele, um grande guerreiro filisteu de Gate, chamado Golias, avançou e bradou seu desafio habitual e Davi ouviu. Assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando, esbravejando, recuaram apavorados. Vamos até aqui. Aqui Davi já tinha sido ungido rei. Na frente dos seus irmãos, Samuel foi até a casa de Jessé. Lá ele fez aquilo que Deus mandou, que era ungir um novo rei. Ninguém esperava, nem o profeta esperava que Davi seria o novo rei. Porque Davi estava lá no meio das malhadas, Davi estava cuidando das ovelhas lá no pasto, longe de casa. Enquanto todos estavam ali reunidos, esperando o profeta que ia chegar na sua casa, porque o profeta, quando chegava numa casa, era para dar um decreto de morte ou abençoar alguém. Então, todo mundo se reunia quando o profeta estava chegando na sua casa, se preparavam, se arrumavam e esperavam o profeta para saber o que Deus tinha dado para o profeta levar até eles. E aqui na casa de Davi não foi diferente. Enquanto Davi estava lá nas malhadas, esquecido pelo pai, pelos irmãos, Davi estava lá sozinho, cuidando das suas ovelhinhas, o profeta chegou até a casa de Jessé. Seus irmãos estavam lá todos. Eu imagino, né, irmãos? Eu estou conjecturando na palavra sem ferir o texto. Eu imagino eles tudo se arrumando, afoitos, correndo, botando a melhor roupa, né, se alinhando. O pai de Davi preparando um banquete para o profeta, porque quando nós recebemos um pastor, um profeta, uma profetisa na nossa casa, a gente quer oferecer o melhor. É assim, né? Dai honra a quem tem honra. A Bíblia já fala. E aí, eu lembro quando eu era criança, né, que quando os padres iam visitar as casas, né? As pessoas, né, faziam um banquete, faziam comida, faziam bolo, pão caseiro, essas coisas. Olha só. A mesma coisa é com os profetas daquela época. Então, todo mundo se alinhou, só que ninguém lembrou de Davi. Ninguém. Davi estava esquecido lá no pasto. Davi, ele era excluído da sua família. Davi não era lembrado na hora da festa, Davi não era lembrado na hora do banquete. Davi, eu imagino Davi lá no pasto, irmãos enfrentando frio, fome, porque ele tinha que matar para poder comer.
porque o pasto não era ali atrás da casa de Davi. Muitas das vezes, Davi tinha que procurar um pasto longe das terras do pai dele, porque ali na volta tinha muito deserto, tinham muitos vales, muitos montes. Tanto é que Saul, quando foi chamado para ser rei, Saul tinha perdido lá as suas ovelhas, suas cabras lá, andava lá no meio de um vale, lá no deserto, até que ele encontrou a casa do profeta. Foi assim, Davi era a mesma coisa. Davi, muitas das vezes, ele tinha que andar quilômetros para achar um pasto verdejante para as ovelhas comerem, se alimentarem. Davi precisava, muitas das vezes, levar suas ovelhinhas para a beira de um rio, de um córrego, que era longe das terras do pai dele. Eu imagino esse menino, porque Davi era um menino, um rapazinho jovem, quantas adversidades ele enfrentou no meio daquele mato, no meio do deserto, no meio do tempo ruim, no frio, sozinho. E Davi ali no deserto, ali naqueles lugares onde ele estava, só ele e as ovelhinhas, ali Davi, ele escreveu os melhores salmos, os salmos mais profundos que tem na Bíblia. Ele dedilhava a sua harpa, ele cantava, entoava salmos ao Senhor. Olha só, Davi não se deixou levar pela circunstância, pelo que a família pensava dele, pelo que ele passava dentro da sua casa. Ele não deixou de adorar a Deus. Quantas pessoas têm deixado de se aproximar de Deus por causa de uma luta, por causa de um problema familiar? Quantas pessoas têm abandonado a Deus literalmente porque a sua família não concorda com A com B? Quantas pessoas têm voltado para trás, abandonado a sua fé porque algo ruim aconteceu na sua vida? Davi não. Davi continuava firme. E aqui Davi já tinha sido ungido rei. Aqui o profeta já tinha ido na casa dele. Você conhece a história, chegando lá o profeta se enganou, achou que era Eliabe, achou que era aqueles mais, né, bonitos, vamos dizer assim, os mais fortes, Samá, Eliabe, todos os irmãos de Davi, né, que tinham porte atlético, faziam parte do exército, só que todos Deus rejeitou. Nenhum passou pelo crivo de Deus. Então, irmãos, aqui eu aprendo que não é pela aparência, não é pela beleza da pessoa, não é pelo porte da pessoa, não é pela elegância da pessoa que Deus nos escolhe. Deus nos escolhe por aquilo que nós temos aqui dentro. Davi, ele era enjeitado pela família, mas Davi tinha uma vida com Deus. Davi, ele não se deixou levar pela circunstância, pelo problema, ele podia se fazer de coitadinho. Quantas pessoas se fazem de coitadinho? Ai, a minha família não gosta de mim. Depois que eu fui para Jesus, ninguém me ama, todo mundo me abandonou. Davi, não. Davi continuou firme, Davi continuava fiel a Deus, tanto é que diante de tantas lutas e adversidades que Davi passou sozinho, ele e Deus, ele venceu todas. Tanto é que a gente vê mais adiante na batalha, Davi falando para Saul que ele enfrentou um urso, que ele enfrentou um leão, mas nem a família dele sabia. Às vezes nós enfrentamos situações difíceis na nossa jornada, que nem nossa família sabe. Eu sou testemunha viva. Eu enfrentei doença, eu fiquei numa cadeira de roda, nem minha família sabia. Eu nunca corri qualquer probleminha para minha família, não. Ah, mas a senhora queria ser mais? Não. Quando nós temos Deus, nós sabemos a nossa posição. Não vai ser sua família, não vai ser seu irmão, não vai ser o seu vizinho que vai resolver o seu problema. Às vezes a gente coloca a nossa expectativa no homem, muitas das vezes não. A maioria das vezes a gente se frustra porque a gente coloca a expectativa no amigo, no vizinho. Muitas das vezes até no homem de Deus, e nós nos frustramos. Quantas pessoas a gente abre o nosso coração, já aconteceu comigo, irmão, estou falando algo que aconteceu comigo. Quantas das vezes eu chorei para pessoas que eu achava que poderiam me ajudar com a oração, com a palavra, com, assim,
Só em dizer, eu tô contigo, vamos orar junto. Quantas das vezes eu coloquei a minha expectativa em homens e mulheres, achando que aquelas pessoas eram pessoas de Deus, e quantas das vezes eu me decepcionei, irmãos? Quase todas as vezes que eu coloquei expectativa no homem, eu me decepcionei. Porque muitas das vezes o homem quer saber da sua vida, do seu problema, não para te ajudar, mas sim para puxar o teu tapete, para virar as costas e sair falando mal de você. Quantas pessoas hoje que estão me assistindo nessa live já abriu seu coração, contando dos seus problemas familiares, da sua situação financeira, da sua doença, e se decepcionou. Quantas pessoas abriram o seu coração para uma pessoa que se dizia amigo e depois você soube que essa pessoa falou mal de você? Quantos de nós já passamos por isso? Eu duvido que todos vocês já não tenham passado por isso. Eu já passei por isso. E a gente tem que entender que quando nós estamos enfrentando uma situação difícil, uma doença, um problema no casamento, uma dor, um luto, não sei qual é o seu problema hoje, nós temos que ir para Deus. Nós temos que pedir, sim, às vezes, orientação para um homem de Deus, mas cuidado com quem você se abre, cuidado com quem vai ouvir as suas queixas. Muitas das vezes, Deus está permitindo uma situação difícil, um problema na sua vida, não é para você sair espalhando para sua vizinhança, não é para você sair contando para todos os seus familiares, que não vão te ajudar e muitas das vezes vão piorar a situação. Muitas das vezes Deus permite a luta, o levante, o problema para você ir até Ele. Talvez você está distante de Deus, por isso você tem enfrentado essa luta. Talvez você tenha se esquecido de buscar nas madrugadas, naqueles momentos que você tá ali no Queirite, no Vale de Elá, ali que o inimigo tem te afrontado. Talvez você precise se voltar para Deus. A maioria das vezes, irmãos, quando colocamos nossa expectativa, repito, no homem, nós nos decepcionamos. Aqui está um exemplo, Saul. Saul foi escolhido pelo povo, não foi Deus que escolheu Saul. Porque quem orientava o povo de Deus naquela época era o próprio profeta escolhido por Deus, ele era a boca de Deus na terra. Então o povo não rejeitou o profeta, o povo não rejeitou o homem de Deus, o povo rejeitou o próprio Deus, porque era o próprio Deus que falava pela boca do profeta. E o povo vendo lá as outras nações levantando reis, dominada por reis, grandes reis, guerreiros, né, heróis de guerra, eles invejaram aqueles povos e queriam ter alguém que orientasse eles, que dominasse a nação. Eles queriam alguém que eles pudessem enxergar, tocar, talvez adorar, né, porque hoje, nos tempos de hoje, as pessoas são assim. Muitas das vezes Deus está te orientando por um caminho, mas você insiste em ir até uma pessoa pedir orientação. Porque aquilo que Deus está falando para você não é o que você quer ouvir. Na maioria das vezes, irmãos, 90% do que Deus nos orienta não é o que a gente quer ouvir. A paz, Maria, tudo bem? Compartilha essa live, aperta aí os corações para o povo ir entrando. Então, na maioria das vezes, quando Deus nos orienta em algo, é contrário àquilo que eu quero. Porque que muitas das vezes as pessoas estão perdidas, estão abandonando a Deus, estão se perdendo no seu próprio orgulho, na sua própria arrogância. Porque quando Deus fala, irmãos, quando Deus fala, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Deus, Ele usava a boca do profeta para orientar o povo dele estava indo bem, mas aí o povo quis, almejou ter um rei, ter alguém a qual eles pudessem enxergar, a qual eles pudessem ovacionar. Aí Deus diz, tá bom, então não estão satisfeitos com a minha orientação, eu vou dar um rei para vocês. Levantou Saul. E Saul diz que era um homem que chamava atenção por onde passava. Era alguém, né, que enchia os olhos do povo.
né? Isso aí tá me trazendo os dias de hoje. Tem pessoas que querem encher os olhos. Ai, aquele pastor. Ai, quando ele abre a boca, ele profetiza, ele diz até meu RG, o meu nome, ele fala a minha vida inteira. E às vezes a pessoa não é usada por Deus. É o espírito do engano que tá ali usando aquela pessoa. E as pessoas estão lá, ó, aplaudindo, ovacionando, se ajoelhando, rodopiando. E não é Deus. E aqui o povo de Israel nos mostra isso. Saul foi escolhido. Deus deu o que o povo queria. Muitas das vezes, Deus ele está querendo nos livrar de algo, mas aí a gente insiste, até que Deus permite dar. Ah, você quer? Então vou te dar. Aí você vai pagar o preço, assim como o povo de Israel estava pagando aqui. Porque Saul, ele venceu várias batalhas contra o povo filisteu. Saul, enquanto estava debaixo da obediência de Deus, quando ele ouvia o profeta, o homem de Deus, ele era orientado pelo homem de Deus, ele estava indo bem na caminhada dele. Mas no momento que Saul achou que ele era o bambambam, que ele era o cara, vamos dizer assim, né? Que ele se achou, eu sou rei, eu não preciso ser orientado por ninguém. Se eu mandar para lá, o povo vai. Eu comando um exército gigante, eu estou sendo vencedor. Eu estou conjecturando, irmãos, sem ferir o texto. Se eu quiser, eu mando meu exército para lá, eles matam, eles pegam os despojos, eles fazem, ele acontece. Então eu posso, eu sou o rei. Então começou a subir o orgulho, a soberba, o eu começou a crescer, irmãos, cuidado. Se Deus está te usando, se você está sendo usado por Deus, cuidado, cuidado. Cuidado com a soberba, com o orgulho, para não se perder, porque o diabo ele se perdeu. Ele era o querubim mais lindo do céu, ele regia o coral celestial. Mas quando ele começou a querer se comparar a Deus, achar que ele era o bambambam, foi aonde ele, caiu. Ele foi deposto, ele foi lançado lá do céu. E é isso que o inimigo faz comigo e com você. Muitas das vezes Deus permite nos dar aquilo que nós queremos, que é contrário à vontade de Deus. Aqui Saul não era a vontade de Deus. Saul não era a vontade de Deus, mas já que o povo insistiu, Deus levantou Saul. Deu o que o povo queria. Aí, enquanto Saul obedecia o profeta, o homem que era direcionado por Deus, Saul estava indo bem, mas no momento que ele começou a achar que ele era alguma coisa, ele se perdeu. Ele se perdeu no seu orgulho, na sua soberba, no seu achismo. Quantas pessoas, quantos homens que são levantados pelo próprio Deus, quantas pessoas que a gente diz que é de Deus, mas prega que é uma beleza, profetiza que é uma beleza, é usadíssimo por Deus, mas no meio da caminhada começa, né, a tropeçar, começa a se voltar para si mesmo, começa a esquecer quem levantou ele, e aí a derrota vem logo em seguida. Por isso os escândalos no meio de nós, por isso acontece tantos escândalos e vai acontecer mais escândalos, porque Deus permite, Deus está dando aquilo que o povo quer. O povo quer profeta, está tendo profetas, mas profeta de Baal. O povo quer barulho, Deus está permitindo barulho. É isso que o povo quer? Então vamos dar, vamos levantar, vamos entregar. Dali a pouco acontecem os escândalos, dali a pouco acontece, né, as coisas horríveis que a gente tem visto, né, e ouvido nas redes sociais. Aí o povo começa, né, a murmurar, começa a querer abandonar Deus, mas Deus não era isso que ele queria para você, ele queria que você descesse, desça a olaria, desce um pouquinho. Vá nas madrugadas, busque a ele, busque a palavra dele, é aqui que está a resposta, irmãos. Deus, ele deixou isso aqui, a própria boca dele, para nos orientar. Eu não preciso
de profetada, eu não preciso, não que eu não acredito em profeta, Deus me usa em profecia, irmãos, mas a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter discernimento. Saul foi levantado porque o povo pediu, o povo cansou de ser orientado pelo próprio Deus. O povo não queria mais ser orientado por Deus. Imagina você ser orientado pelo próprio Deus e negar Deus. E pedir um homem falho, um homem cheio de defeito, porque nós somos falhos, nós somos cheios de defeito. Aí o povo preferiu Saul do que o próprio Deus. E é isso que está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas não querem mais buscar nas madrugadas, as pessoas não querem mais se achegar a Deus, as pessoas querem as coisas prontas. Ah, levantou um profeta lá que ele fala até o RG das pessoas. O que vai trazer para a sua vida de benefício alguém que te diz o teu RG se você já sabe? O que vai te edificar na tua fé alguém dizer a tua vida, o seu nome, aonde você mora, o que vai edificar, irmãos? Vai te edificar em algo? Vai fazer você mudar de direção? Vai fazer você abandonar o pecado? Vai fazer você sair dessa imundícia a qual você se encontra? Não. Então, irmãos, a gente tem que vigiar. O mundo jaz no maligno, Satanás, ele não está mais lá no mundo, ele não está mais lá fora, porque lá fora já é dele. Ele está dentro das igrejas enganando, ele está dentro das igrejas usando o profeta de Baal, o espírito do engano está em cima dos altares e as pessoas não têm discernimento, não têm visão espiritual, qualquer coisinha, eles estão ali aplaudindo, estão ali atrás do homem, ali adorando o homem em vez de adorar Deus. Tem homens que estão sendo mais adorados do que o próprio Deus nos altares. Irmãos, é muito triste. A Bíblia já fala sobre isso, que nos últimos tempos, até aqueles que se dizem de Deus seriam enganados e estão sendo enganados. Estão sendo enganados, porque não tem discernimento, não tem visão, não busca a Deus, não desce na madrugada, não abre mão do seu eu, do seu orgulho, da sua soberba, só tem que ser como eu quero, como eu acho que tem que ser. O pastor está errado, aquela igreja está errado, é isso que tem que ser e ponto final. Não é assim, irmãos. Não é assim. Quem está fora disso aqui. Quem está fora disso aqui é anátema, é maldição. A Bíblia já fala. É maldição. Nós precisamos olhar para os profetas de Deus, aqueles que estão lá esquecidos no canto, que nem Davi. Davi estava esquecido pela sua própria família. Ninguém dava nada por Davi, mas Davi tinha uma vida ali, alicerçada em Deus. Davi era o menino segundo o coração de Deus. Até hoje, Davi é reconhecido como homem segundo o coração de Deus. Tem uma afinidade com o nome de Davi. Davi pecou, Davi errou, mas Davi tinha algo, tinha essência. Ele sabia quem tinha levantado ele. Ele sabia quando o profeta chegava, seja para exortar e apontar o dedo para ele, quando ele caiu, quando ele pecou, quando ele mandou matar o marido de Betseba, o profeta chegou, usou uma parábola para confrontar ele. Ele mesmo deu o decreto que devia acontecer com aquele homem. E o profeta disse: pois é você, Davi. E Davi se rasgou na presença de Deus, se arrependeu, tira tudo de mim, tira o trono, tira o ouro, tira tudo que eu tenho, só não retires de mim o teu espírito. Então ele tinha essência em Deus, ele tinha essência em Deus. Quando o homem tem essência em Deus, quando o homem sabe quem é Deus na sua vida, ele não vai se perder totalmente, ele pode sim cair. A Bíblia diz que o homem pode cair 7 vezes, mas 7 vezes o Senhor vai levantar, mas desde que ele se arrependa, desde que ele não volte a cometer o mesmo pecado. Davi se arrependeu, continuou sendo homem segundo o coração de Deus, mas Deus deu uma sentença. Deus é amor, mas ele é justiça. Os filhos de Davi, a casa de Davi, pagou pelo preço dele, pelo erro dele. E assim somos nós.
Muitas das vezes, a nossa casa, os nossos filhos vão pagar pelos nossos erros. Ah, eu sou um homem, eu sou uma mulher de Deus, mas talvez você esteja errando, talvez você esteja em fornicação, talvez você esteja pecando com a sua boca, talvez você esteja tocando em alguém que não é para tocar, talvez você esteja se corrompendo. Talvez você esteja no meio do sistema se corrompendo, deixando entrar tanta modernidade, tanta coisa, esquecendo do principal, que é a palavra de Deus. Davi, ele foi levantado pelo próprio Deus. Ele foi ungido rei, mas Davi não se ensoberbeceu, Davi não chegou até os irmãos, até o pai e disse, não, agora eu sou rei, eu fui ungido pelo profeta, agora eu vou deixar as ovelhas, agora vocês vão ter que me respeitar, agora eu vou ficar dentro de casa, sou eu que mando, isso. Não, não. Davi foi ungido rei e voltou lá para as malhadas. Davi foi ungido rei e levou anos, parece que foi, eu não me lembro agora de memória, mas parece que foi 25 anos que Davi precisou ser moldado para se entrar no trono. Deus permitiu, desde que Davi foi ungido rei, Davi só teve luta na vida dele. E hoje o povo de Deus quer ser levantado. Ah, eu fui para a presença de Deus e todo dia uma luta, é uma doença, um problema na família, o filho que se revolta, é o marido que quer sair de casa, então não vou mais para a igreja. A primeira coisa é isso, irmãos. Davi, ele foi ungido rei e aí é que começou a perseguição. Aí é que começou o inimigo querer matar Davi por a inveja, pelo orgulho, pela soberba. Saul já estava se achando bambambam, então ele viu que tinha algo na vida de Davi. A paz, Denise, seja bem-vinda. Vai apertando os corações aí, dando like para o povo entrar. Então Davi, Saul, ele deixou o orgulho entrar, ele deixou a soberba entrar e foi aonde ele se perdeu. Aí Deus precisava de alguém novo, porque assim, irmãos, nós não somos insubstituíveis, nós não somos. Se você não quer obedecer a Deus, vai chegar um momento que Deus vai levantar alguém que está lá escondido no meio das malhadas para colocar no seu lugar. Por isso que tem tantas pessoas saindo do caminho, tantas pessoas descendo dos altares, tantas pessoas caindo na desgraça, vamos dizer assim, e Deus está levantando os pequenininhos. Por quê? Porque as pessoas se perdem no meio da caminhada. É porque Deus me usa, porque eu sou usada em revelação, porque quando eu oro, o coxo se levanta, mas às vezes está longe de Deus, que nem Saul. Aqui, o exército de Saul já tinha vencido várias batalhas contra os filisteus, várias. Mas aí bastou aparecer algo novo, bastou aparecer um gigante, Golias, para o povo de Deus, o exército do Deus vivo, que já tinha vencido várias batalhas, começar a recuar diante daquela novidade. E assim somos nós. Às vezes, Deus permite algo novo na nossa vida. É uma doença, é um problema familiar, é um problema com o marido, é problema com o filho, é problema na igreja, é um irmãozinho que se levanta, é lá no trabalho. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas às vezes não, sempre é permissão de Deus. E aí a pessoa já começa a murmurar, já começa a reclamar, já começa a buscar o seu próprio interesse, que nem Saul, já começa a inventar mil e uma novidade, mil e uma coisa, e esquece de ouvir a voz de Deus. Saul se deixou levar pelo orgulho, pela soberba, achando que como ele era rei, ele já podia tudo. Aí Deus viu, já que você não quer me ouvir, você não ouve mais a orientação do profeta, então para aí que eu vou levantar um pequenininho que está lá no meio das malhadas, está lá, escondidinho, ninguém dá nada para ele, nem a família quer saber dele. Ele está lá, tirado, ninguém chama ele para as festas, ninguém chama ele para nada, ele fica lá escondido no meio da igreja, as pessoas passam por ela, ninguém dá nada, acha que ela não é usada por Deus, porque ela não tem estudo, porque ela não tem teologia. Ah, deixa lá, aquele Davizinho, deixa lá escondido, total, tá lá quietinho, não incomoda ninguém, mas Deus enxergou Davi. Deus
viu em Davi algo que não via em Saul e mais ninguém. Nem nos irmãos de Davi, que eram guerreiros, Deus não viu, mas em Davi ele viu. Irmãos, Deus não se enxerga com outros olhos. Talvez na sua casa, repito, até no meio da tua igreja, no meio da sua família, ninguém dá nada por você. Talvez você é o menorzinho da tua casa. Talvez as pessoas da sua família não dão nada pelo seu ministério, pela sua vida. Ah, a irmãzinha lá vive em luta. A irmãzinha lá toda hora tá doente. A irmãzinha lá, a irmãzinha lá, coitada, nem trabalho tem. Mas Deus conhece a tua vida. Deus sabe quem você é. Os homens podem não te conhecer, mas Deus te conhece. Você é íntimo de papai. Então aqui Davi, o pai mandou Davi levar comida para os seus irmãos. Davi chegou lá, entregou o mantimento. E aí Davi ouviu. No meio daquele turbulinho todo, Davi ouviu um gigante. Um filisteu, a qual todos os dias saía e afrontava o exército de Deus. Todos os dias ele saía. Todo dia, de manhã, de tarde e de noite. A Bíblia fala que ele chegava lá e afrontava o exército dos Deus vivos. Aqui, Saul falava. Saul não. Golias. Tem alguém aí que pode vir contra mim? Será que tem algum homem, algum guerreiro que pode lutar comigo? Então, o Golias, ele foi se crescendo cada dia mais. Ele enfrentava o povo de Deus, o exército de Saul. Ele chegava lá de manhã. Não tem nenhum soldado aí, não tem ninguém que venha lutar comigo. Aí o povo recuava, via o tamanho daquele gigante, começava, era uma novidade, nunca tinham visto um gigante lutar contra eles. Eles já tinham desbaratado o exército inteiro do povo filisteu, mas nunca tinha enxergado um gigante daqueles. Então a novidade, muitas das vezes, nos faz recuar. Muitas das vezes um problema novo, uma circunstância difícil, nos faz recuar. Muitas das vezes é uma doença que chegou, o médico desenganou, às vezes é o filho que está perdido nas drogas, às vezes é o marido, a pombagira, né? Entrou ali no teu casamento para fazer uma bagunça, às vezes é alguém da tua família que se levanta contra você, às vezes é dentro da sua própria igreja que tem alguém que acha que é melhor do que você, que tenta puxar o teu tapete. Várias circunstâncias podem se levantar contra a sua vida, mas se você olhar para a circunstância e não olhar para Deus, esse gigante a cada dia vai te afrontar mais. A cada dia ele vai chegar e vai te afrontar de manhã, de tarde, de noite, e vai te afrontar e vai colocar medo no teu coração. Porque quando nós deixamos o medo entrar, Deus não está no negócio. Aqui o exército de Deus deixou o medo, deixou o pavor entrar, e aí eles esqueceram das batalhas que Deus tinha dado para eles. Esqueceram da vitória, só que Davi chegou, o pequenininho, o menor da casa, né? O menor, o esquecidinho lá, o coitadinho lá, chegou e disse quem é esse incircunciso. Ele nem falou quem é esse gigante, qual é o nome dele, quem é ele, não. Quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Ele se revoltou. Como pode um incircunciso, alguém que não tem aliança lá, mandar abaixar com Deus? Como pode uma pessoa que não tem Deus na sua vida, não tem aliança com Deus, nunca conheceu esse Deus a qual eu conheço, como pode esse incircunciso querer afrontar o povo de Deus? E assim nós temos que ser, irmãos. Diante da doença, diante da luta, nós temos que enfrentar o problema de frente. Davi não olhou para o gigante, Saul olhou para o gigante, o exército de Saul só olhava o tamanho do gigante, a afronta do gigante, eles só olhavam aquilo, eles não olhavam para Deus. Davi, ele olhou aquele incircunciso, alguém que não tinha aliança com Deus. Primeiramente, ele disse, quem é esse incircunciso? Quem é esse cara que não tem aliança com Deus, que está afrontando o exército do Deus vivo? Boa tarde, Elisângela. Compartilha a live, aperta os corações aí. Então,
Davi, ele não olhou para o problema, e é assim que nós temos que enfrentar os nossos problemas, as nossas pelejas, nossas batalhas. Ele estava no vale de Elá, lugar de decisão. Ali era um lugar de decisão. Ou eu ganho essa peleja, eu venço essa peleja, ou eu vou ser entregue na mão do inimigo. Era essa a única escape que tinha, ou vencer ou perder. E se perdesse, o povo de Deus ia ser escravo do povo filisteu, que era um povo demoníaco, um povo ruim, um povo a qual só queria massacrar o povo de Deus. Eles não aceitavam que o povo de Deus, eles venciam exércitos maiores. Eles não aceitavam como é que um povo tão pequenininho conseguia vencer tantas pelejas. Eles não aceitavam, e assim o inimigo é contra a minha vida, contra a sua vida. Ele não consegue entender como é que nós estamos de pé diante das lutas. Eles não conseguem entender como é que nós nos mantemos firmes, ela mandará baixar diante de tantos problemas, de tantas afrontas. O diabo, irmãos, é o nosso inimigo que está ao nosso derredor, bradando que nem leão, querendo nos tragar todos os dias. Ele não cansa. Às vezes nós cansamos, às vezes nós nos amedrontamos diante da circunstância, mas o nosso inimigo maior das nossas almas, ele não cansa, ele não dorme, ele não sossega, ele fica esperando. Ele fica, eu imagino, o inimigo esperando o momento certo para nos atacar. Às vezes a gente está lá, né, na luta, cheio de problema, é problema com filho, é problema no casamento, é problema de saúde, é problema no trabalho, é problema na igreja, e aí a pessoa começa a esmorecer, começa a cansar, não ora mais, não jejua mais, não vai na igreja, começa a recuar, que nem o exército, começa a recuar, andar para trás, em vez de nesse momento a pessoa descer, a pessoa, né, buscar mais, buscar força que nem tem em Deus, porque diz que na hora que eu sou fraco, aí é que eu tenho que ser forte, porque se eu busco em Deus, eu vou ser vencedor. Aí a pessoa recua, que nem o exército de Saul. Aí tem que chegar um Davi, que você seja como Davi. Davi não olhou para aquele gigante, Davi olhou para Golias como sendo incircunciso, alguém que não tinha aliança com Deus. Você tem aliança com Deus. Lembre-se de onde Deus te tirou. Lembre-se no tempo que você estava lá no meio das malhadas. Lembre-se lá no passado, quando ninguém te enxergava. Quando você estava sozinho e vencia batalhas piores do que essa que você está enfrentando. Davi, ele disse, ninguém sabia, nem os irmãos dele, nem o pai dele sabia que ele tinha enfrentado um urso. Ninguém sabia que ele tinha tirado uma ovelha da boca do leão. Imagina um menininho abrir a boca do leão para salvar uma ovelha. Eu fico imaginando, irmãos. E Davi não saiu falando, ninguém na casa dele sabia. Então ninguém precisa saber das batalhas que você já enfrentou. Ninguém precisa ficar sabendo que você enfrenta, o que Deus te dá. Ninguém precisa. É você e Deus. Na hora certa, Deus vai preparar o ambiente como preparou para Davi. Davi foi ali como um entregador de comida. Ele foi ali para levar mantimento para os irmãos, levar notícia para o pai, porque ele era o menorzinho da casa. Era um mandalhete, vamos dizer assim. Era um gurizinho, menininho, que servia para ser mandado, para ser empregado dos outros. Só que Deus tinha algo novo na vida de Davi. Ele já tinha sido ungido rei e chegou o momento certo de todos conhecerem Davi. Então Deus prepara o momento certo, a hora certa, para mostrar quem nós somos diante dele. Deus prepara o cenário para os nossos inimigos serem envergonhados. Irmãos, isso é muito sério. Se você tem vida com Deus, não vai ser essa circunstância, não vai ser esse gigante, não vai ser esse problema que vai te derrotar. Davi, ele olhou para aquele gigante e não se amedrontou. Davi, ele não titubeou duas vezes. Ele perguntou, o que que vão dar para quem vencer esse incircunciso? O que que vai ganhar o soldado que vencer? Garanto, eu imagino todo mundo rindo de Davi. Os irmãos dele, rindo dele. Tanto é que aqui
10 ovelhas abandonadas lá no pasto, o que que veio fazer aqui? Veio especular? Veio, como é que se diz? Aqui, só ver o que nós estamos fazendo? O teu lugar é lá no meio do pasto. O teu lugar não é aqui, você não é soldado, vai. É isso que os irmãos pensavam de Davi. Mas Davi, ele tinha uma vida com Deus. Ele sabia quem ele era diante de Deus. É isso que nós temos que saber, irmãos. Quando nós estivermos no vale ou no deserto, a gente tem que saber que não importa a circunstância, não importa o problema que se levantar, não importa o gigante que se levantar, irmãos, nós sabemos quem nós somos diante de Deus. Nós temos que ter essa certeza. Nós não podemos viver como as pessoas estão vivendo aí perdidas. As pessoas estão dentro da igreja, estão perdidas, estão vivendo, comendo pela boca dos outros. Qualquer coisinha que chega, qualquer novidade, as pessoas já correm. Qualquer novidade que chega hoje na internet, as pessoas já correm, já acham que é de Deus. E às vezes é o próprio Satanás usando as pessoas para te tirar da tua posição. Não faça isso. Não vá atrás de novidades. Não vá atrás de coisas, de barulho. Não vá. Se mantenha firme na posição que Deus te colocou. Davi, ele se manteve firme diante de Deus. Davi não foi atrás de qualquer coisinha, não. Saul foi. Atrás do povo. A paz do Senhor, Denise. Tudo bem? Saul foi atrás do que o povo dizia. Saul foi atrás daquilo que ele achava. Ele esqueceu de Deus no meio da caminhada, ele esqueceu. Ele não quis mais ser orientado por Deus e se perdeu. E todo mundo sabe o final de Saul. Todo mundo sabe. Davi não. Davi não olhou para o filisteu. Davi não olhou... o exército de Saul todo já venceram os filisteus, mas agora estão recuando. Eu vou recuar, vou ir para casa, vou pegar meu alforje, vou pegar minhas coisas e vou debandar, que não é meu lugar. Não. Ele olhou para aquele incircunciso, alguém que não tinha aliança com Deus, e diz: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? É assim que eu e você temos que olhar para o problema, temos que olhar para a doença, temos que olhar para a situação difícil e enfrentar de frente. Porque nós sabemos quem nós somos diante de Deus. Davi sabia, a família não sabia, Saul não sabia, o pai não sabia, nem o profeta sabia, mas ele sabia quem ele era diante de Deus. Ele sabia o que ele tinha enfrentado lá sozinho no meio das malhadas. Ele sabia. Ele, somente ele e Deus. Então, quem tem de te conhecer ou reconhecer a sua vida é Deus, não é os homens. Eu não preciso buscar ser reconhecida pelos homens. Eu não preciso ser reconhecida por ninguém, que nem diz aquele louvor. Eu não preciso ser reconhecida no meio da minha família. Eu não preciso ser reconhecida, até porque o profeta não é reconhecido na sua própria casa. Jesus não foi reconhecido dentro dos seus. Jesus, ele foi humilhado até pelos seus irmãos, a Bíblia fala. Então, o profeta, ele nunca vai ser aplaudido e nem reconhecido, nem dentro da sua casa, nem dentro da sua família, não. Ele vai ser humilhado, desprezado, ele não vai ser acreditado. Muito pelo contrário, quando a gente abre a boca, as pessoas acham que não é Deus, eles preferem acreditar lá no enviado do capeta lá fora do que ouvir o que Deus usa nós para falar para eles. É assim. Eu sei disso. As pessoas, elas ovacionam qualquer um que vem disfarçado de crente, como eu digo. Qualquer filho do capeta, que nem Saul fez. Eles ovacionam qualquer um, mas o profeta dentro da sua casa não é reconhecido, irmãos. É humilhado, desprezado, e Davi era assim. Davi é um exemplo disso, José é outro exemplo, Jesus foi o exemplo também, e nós não vamos ser aplaudidos. Coloca isso na sua cabeça, você não vai ser reconhecido na sua casa, no meio dos seus familiares, na sua igreja, você não vai ser reconhecido. Então, não espere ser reconhecido pelos homens.
Agora, quando você dobrar os seus joelhos, se nos céus chega e diz, olha lá, a Nádia já se levantou na madrugada para orar. O capeta te conhece e os anjos te conhecem. Deus te conhece. É isso que importa, irmãos, nós sermos conhecidos nos céus, não nessa terra. Isso tudo aqui vai passar. A Bíblia diz que céus e terra hão de passar, mas a palavra dele não vai passar. Irmãos, nós temos que nos apegar na palavra de Deus, nas coisas de Deus, naquilo que vai ficar para sempre. Não é nas novidades, nos barulhos, nas coisas que aparecem, desaparecem. Não é, irmãos. É naquilo que prevalece, que a palavra vai prevalecer até o último dia. Céu e terra vai passar, mas a sua palavra não há de passar. Céus e terra vai passar, as coisas, as novidades vão passar. Quantos pregadores aí chegaram como Bambambam, quantos profetas foi levantado em gerações, e hoje você já nem ouve mais falar. Quantos? E vai passar. Esses que estão aí na mídia, aí, fazendo atrocidade, vai passar, irmãos. E aí, como é que você fica diante de Deus? Você está servindo mais a homens ou a Deus? Saul quis debandar para o lado do povo, fazer o que agradava o povo. E é isso que está acontecendo hoje. Os profetas estão fazendo, tudo é permitido. Tudo é permitido. Você pode fornicar com seu namorado, que Deus perdoa. Você pode viver como marido e mulher com seu namorado, porque Deus vai te perdoar. Depois você casa. Não tem problema. Você pode estar lá botando a mão na cabeça das pessoas em prostituição, usando droga, roubando, mentindo, porque Deus é amor. É isso que estão pregando hoje nas igrejas. Está errado. Não se deixe levar por esse evangelho de facilidade. Não se deixe levar por essas coisas fáceis, porque você está indo para o inferno. Satanás está te levando para o inferno e você não está percebendo. A Bíblia diz que nos últimos tempos até aqueles que se dizem de Deus vão ser enganados, e nós, a maioria, está sendo enganada. Estão indo pelo barulho, pelas novidades, só porque de dar glória a Deus é aleluia, que rodopia, que fala em línguas é de Deus. Irmão, vigia. Vigia. Davi, ele não se deixou levar. E Davi venceu aquele problema, a qual ninguém vencia. Saul era o bambambam da hora. Saul se achava agora o reizão. Saul se achava o bambambam, porque o povo estava do lado dele, mas Deus já não estava no negócio. Deus já tinha se retirado. Quantas pessoas Deus te abandonou? Quantos profetas de Baal o Espírito Santo já não está no negócio? É como eu costumo dizer, quando a unção vem, todo mundo vê. Mas quando ela vai embora, ninguém vê. Então, vigie, cuidado para não ser enganado. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias muitos serão enganados. E eu vejo pessoas indo, correndo para o caminho errado, por causa de novidade, por causa de coisas que aparecem, que é bom para o meu ego, que é bom, eu acho bonito, eu acho legal, naquela igreja nada pode, mas aqui tudo pode, tudo está liberado, que está indo para o inferno. Davi não se deixa levar por isso, não. E foi o vencedor. Ele cortou a cabeça do inimigo, ele venceu com uma pedra, com uma funda. Uma pedrinha só. Ele venceu aquela situação difícil. Uma pedrinha, Davi venceu aquele gigante. E você acha que quando o gigante estava deitado ali, caído, Davi, ele se conteve só com aquilo? Não, Davi foi lá, pegou a espada do inimigo e cortou a cabeça, porque nós temos que cortar o mal pela raiz. Nós precisamos cortar as coisas que não prestam na nossa vida. Nós precisamos cortar, tirar fora aquilo que não serve para Deus. Nós precisamos tomar posição.
posição. É isso que Deus pede de mim e de você. Davi, ele cortou a cabeça do inimigo, para nunca mais o inimigo afrontar o povo de Deus. A mesma coisa sou eu e você. Nós temos que cortar o mal pela raiz. Se é prostituição que está te levando para o lado errado, abandona. Se é mentira, abandona. Se é falta de perdão, perdoa, libere perdão. Ah, mas a pessoa que me magoou, libere perdão, porque você está indo para o inferno, ó. A galope não está percebendo. Tem pessoas dentro da igreja que não perdoam. Tem pessoas dentro da igreja que tem rancor, tem mágoa, que odeia o seu irmão. Tem pessoas dentro da igreja que não suportam olhar a cara do irmão. Que negócio é esse? Que filho de Deus que você acha que você é, se você não consegue amar o seu irmão, você não consegue olhar para sua irmã? Que tipo você é diante de Deus? Você é Saul ou você é Davi? Eu quero ser Davi. Não é fácil ser Davi? Não, nós somos cobrados, perseguidos. Davi foi perseguido, olha. Medite na palavra de Deus. Davi ficou 25 anos, se não me engano. Se eu tiver errado, me corrija. Mas Davi fugiu, ó, ano após ano. Davi parecia, era ungido rei, mas parecia um bandido. Tinha que andar se escondendo nos matos, nas cavernas. Davi tinha que andar sempre fugindo, se fez passar por louco para não ser morto por Saul. Porque o diabo é assim, ele não consegue e ele quer parar quem consegue. O diabo é assim, por isso a afronta que você passa lá, Mandarabachai. Porque a pessoa, ela não consegue ser quem você é, ela não consegue fazer o que você faz, mas te persegue, tenta te humilhar, falar mal de você para todo mundo. Tenta te diminuir na frente das pessoas. O diabo é assim. Tem gente nos altares que fazem isso comigo e com você. Tem pessoas que se acham bambambam e humilham os pequeninos, falam mal do irmão, tentam diminuir a unção que está sobre a vida do irmão, falando mal do irmão. Eu sei disso. Que acontece, já aconteceu comigo. Às vezes é sangue do sangue, às vezes é pessoas que estão no nosso meio, batendo nas nossas costas, mas por trás estão assim, ó, com a faca nas nossas costas. É triste, irmão, mas é a realidade. Saul, Davi era o único que quando dedilhava lá a harpa, os demônios acalmavam Saul. Davi era o único que conseguia acalmar o rei Saul, quando estava endemoniado. Mas o que o rei fez para Davi? Ele pegava a lança e tentava matar Davi. Ele mandava o exército para matar Davi. Ele tinha inveja de Davi. E assim os nossos inimigos hoje. As pessoas não fazem, não tem o brilho que você tem diante de Deus, não tem a vida que você tem com Deus, mas eles tentam te parar, tentam te humilhar, tentam falar mal de você, tentam te derrubar, mas quem te chamou foi Deus, não foi o homem. Saul, ele foi levantado pelo povo, o povo que quis Saul, mas Davi quem escolheu foi o próprio Deus. E se você foi escolhido por Deus, você tem que saber a sua posição em Deus. Não vai ser a boca do inimigo, Alamandarabachai, não vai ser aquela pessoa que tenta te parar, não vai ser aquela pessoa que fala mal de você, não vai ser aquela pessoa que puxa o teu tapete, não vai ser aquela pessoa que te apunhalou pelas costas que vai te parar. Alamandarabachou. Então você tem que saber a sua posição em Deus. Davi sabia quem tinha levantado ele. Davi sabia quem tinha ungido ele. E Davi não se entregou diante desse problema, diante desse gigante, diante dessa circunstância. No Vale de Elá, Davi foi vitorioso, porque Vale de Elá significa Vale da Decisão. Talvez hoje seja o dia da tua decisão. Vai continuar aí? Vai continuar ouvindo o que o povo fala, vai continuar ouvindo, dando ouvido o que aquela pessoa que está caída no pecado fala para você, que você não vai conseguir? Vai continuar ouvindo o que falam de você ou você vai ouvir aquilo que Deus fala de você? Nós precisamos saber a nossa posição em Deus. Davi sabia. Olha, eu
eu amo ver e pregar sobre Davi, porque ele sabia quem ele era diante de Deus, não era o que o pai, o que os irmãos, o que o exército, o que Saul, o que as pessoas diziam dele. Ele sabia o que ele era diante de Deus, só ele passou lá no meio das malhadas, a afronta com aquele urso, só ele passou fome, frio, só ele passou coisas lá no meio daqueles campos, com aquelas ovelhas, só ele sabia, ele Deus. As pessoas não precisam saber o que você passa. As pessoas não precisam saber da tua história. As pessoas não precisam saber o que você já enfrentou para chegar até aqui. É muito lindo quando você está lá nos altares, arrumadinha, com a unha feita, o cabelo penteado. As pessoas chegam e dizem, ai, a senhora é uma grande mulher de Deus. Eu escuto isso. Mas as pessoas não sabem a caminhada sua para você chegar até ali. Elas conhecem, eu costumo dizer, as pessoas conhecem o meu nome, Nádia de Deus, mas não sabem a minha caminhada, não sabem o que eu enfrentei para chegar até aqui. A maioria não tinha nem cabelo no sovaco, vamos dizer assim. Não passou nem um terço que eu passei, mas hoje se acha bam. Irmãos, é assim na nossa vida. Satanás é assim. Eles tentam nos diminuir, eles tentam nos derrubar, mas quem nos chamou foi Deus. E é essa certeza que você tem que ter. Então, vale de Elá é vale da decisão. E hoje Deus me colocou nessa tarde. Já vai passar 1 hora, então vou terminar essa live. É tão bom pregar, e eu fazia tempo que não entrava ao vivo, que eu me passei, mas tudo bem. Vale de Elá significa vale da decisão. É o dia da tua decisão hoje. Você vai continuar ouvindo o que o povo fala ou você vai ouvir a voz de Deus? Você vai continuar na posição que você está, com medo do problema, ou você vai enfrentar o problema de frente? Você vai continuar parado aí onde você está, estagnado, que nem o exército de Saul, ou você vai enfrentar esse gigante que está à tua frente, Alamandarabachai. Então, que você venha entender quem você é em Deus. Que hoje é o dia da tua decisão. É hoje que esse gigante vai cair por terra. É hoje que Deus te levantou para esse problema bater em retirada. Essa doença cair por terra. Esse problema em casa bater em retirada. Irmãos, nós precisamos nos posicionar. E é isso que Deus mandou entregar para vocês. Deus tinha me dado algo também para complementar essa palavra, mas fica para a próxima, se Deus assim permitir. Nós já ultrapassamos, né, o horário. Pegue seu copo com água, sua peça de roupa, sua fotografia, vamos orar. Vamos encerrar essa live. Então, hoje é o dia da sua decisão. Hoje você tem que mostrar quem você é diante de Deus, não diante dos homens. Não, você não precisa aparecer para homens, não tem tanta gente aparecendo aí para homens que amanhã ou depois ninguém mais lembra deles. Então você tem que saber quem você é diante de Deus, amém? Pegue seu copo com água, sua peça de roupa e a sua fotografia e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Obrigado pelos irmãos que estão nessa live e aqueles que vão acessar essa live. Que eles venham saber quem eles são no Senhor. Quem chamou foi o Senhor, não foi homens, Pai. Que eles venham se posicionar diante das lutas, diante da afronta do inimigo, dentro da sua casa, no meio da sua família, Pai. Que eles venham saber quem eles são no Senhor. Eles não precisam ser reconhecidos por ninguém, mas quando eles dobram os joelhos, quando eles abrem a boca, eles são reconhecidos nos céus e no inferno, Pai. Que cada homem, que cada mulher que ouvir essa palavra venha ter a certeza que o Senhor é na vida dele ou dela. Que o inimigo venha bater em retirada da vida de cada um, que a doença, Pai, que o rancor, que a mágoa saia dos corações, que essa pessoa a qual o Senhor chamou, Pai, desde o ventre da mãe dele, desde o ventre da mãe dela, Pai, que eles venham saber quem eles
eles são em Cristo Jesus. É isso que eu creio, Pai. Pai, abençoe essa peça de roupa, essa fotografia, esse currículo, essa carteira de trabalho, Pai. Que em nome de Jesus o gigante venha cair por terra na vida desse homem e dessa mulher de Deus. É isso que eu creio e desde já agradeço. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Beba da água. Glória a Deus, aleluia. Agradeço a todos vocês que estiveram aí conosco. Compartilhe essa live. Eu vou salvar lá no meu YouTube, no meu Facebook. Que Deus abençoe. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deixa eu tentar sair aqui do Instagram. O Instagram travou, não estou conseguindo. Facebook, acho que não é. Agora vamos para aqui para o Face. Compartilhe essa live. Compartilhe essa live. Compartilhe com seus irmãos. Marque seus irmãos. Marque aquela irmãzinha da igreja, o seu pastor. Marque aí no seu Facebook. Palavra de Deus, irmãos. Palavra de Deus que veio diretamente dos céus. Para a minha vida e para a sua vida. Creio que Deus vai falar grandiosamente ao teu coração. Então, marca alguém que precisa ouvir essa palavra. Compartilhe essa live em nome de Jesus.